Está no ar, Noroeste em Ação. Olá, muito bom dia, tudo bem com vocês? 10 horas e 7 minutos em Campinas. Está começando mais um programa Noroeste em Ação especial de literatura. Hoje é sábado, primeiro sábado do mês, dia 3 de setembro de 2016. E nós estamos aqui ao vivo mais uma vez para falar sobre literatura. Ela não gosta que eu falo assim, mas bom dia, professora Ana, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. E aí, Quer dizer, na medida do possível, né? Nunca tá bom, né, Ana? Infelizmente, depois do que a gente viu, não há como não dizer que o dia amanhece sorrindo, né? Eu diria o seguinte, eu me considero uma pessoa até relativamente otimista. Eu fui ficando ao longo da vida, eu fui percebendo que sempre tem mais coisas boas para se comemorar do que coisas ruins para se lamentar. Mas esse mês que a gente passou sem... É triste, viu? Foi realmente muito triste. Eu particularmente, a gente já trouxe o professor Eduardo para falar aqui. Agora, se você é professor, ele também é professor. Para a gente falar sobre como é que foi o processo de impeachment. E tá aí mais uma questão, né? Para mim ninguém ainda consegue me convencer que houve crime de responsabilidade. Não só a mim, como também aos dirigentes da Rádio Noroeste, acho que quanto a você, o professor Duda. Por isso a gente mantém a mesma questão ainda de que insistimos na tese de que foi um golpe. Certamente. E aí a gente obviamente vê, né, que no Brasil é assim, né? Não, tanto foi um golpe que 2 dias depois a tal da pedalada deixou de ser crime. Pois é. Inventaram para poder processar e depois que processou, deixou de ser crime. Pois é. E aí o seguinte, não tiveram nem moral para condenar a cassação dos direitos políticos, porque sabiam que iam pesar na consciência, né? Ou tentar achar um subterfúgio para absolver um bandido eu pior. nem diria isso. Eu diria que para mim a senha, quando houve a segunda votação, a votação pelos direitos políticos, foi dado por aquele infeliz lá, o Cássio Cunha Lima, que ele berrou lá no plenário: não, mas se vocês perdoarem a Dilma agora, vocês estão favorecendo Eduardo Cunha. Pois é. E aí um monte de gente... A questão não é que era a consciência pesada por causa da Dilma, eles encontraram uma brecha para caçar o Eduardo Cunha sem tirar os direitos políticos dele. Claro. Bom, hoje o nosso programa é sobre literatura. Vamos marcar um dia então para falar Na realidade é o seguinte, né? Poucos presidentes eleitos terminaram seus mandatos no Brasil. Isso é medonho, né? É medonho, mas a gente podia falar um pouco sobre isso, né, Ana, um dia. Do ponto de vista histórico? Do ponto de vista histórico, quanto tempo nós tivemos de democracia no país? Bem pouco. Bem pouco. Quanto Bem tempo pouco. O poder do voto no Brasil teve validade? Você tem que pensar em que tipo de eleições nós estamos nos referindo. Claro. Porque as da República Velha não contam. Sim. Porque não eram universais. Não eram universais, as mulheres não votavam. Até 1930 as mulheres não votavam, então as eleições não eram universais. O voto era declarado, não era colocado na urna, então a pessoa que estava na mesa anotando podia anotar o que bem entendesse. Havia capangas próximos, só votava quem os dominantes queriam que votasse. Não é só o voto de cabresto, é muito mais do que isso. Era o voto da pistolagem. É um controle total da eleição. E aí depois a gente tem todo o período Vargas, o primeiro período Vargas, que os direitos são solapados, totalmente. arrebentados. Ele assume o Estado Novo, tem toda essa questão. A gente tem um período lá nos anos 50, quando tem o Vargas, o Juscelino, depois o Jânio, que renuncia e assume o João Goulart. Depois vem a ditadura
E depois, quer dizer, então, qual é a nossa... São de 89, ou melhor, da década de 50 a 60 e de 89 em diante. Pois é. Mesmo assim, em 89 não terminou o mandato o Collor, né? Mas aí eu relevo porque houve crime de responsabilidade e tal. Mas é de 89, de 1950, 50. Uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro, antes de entrar no nosso amado Érico Veríssimo, é que é praticamente anacrônico e impossível comparar o impeachment de Dilma Rousseff com o Fernando Collor. Porque existia uma fartura de evidências materiais e de provas concretas de corrupção no governo Collor. Se ele foi inocentado depois no Supremo, isso se deve à política, porque o Supremo é um órgão político, não é um órgão judiciário. A materialidade do Mas Collor... a materialidade estava lá. Quer dizer, havia o Fiat Elba, havia as contas fantasmas, havia os funcionários do PC Farias, o próprio PC Farias que fazia tráfico de influências abertamente. Claro, isso todo mundo sabia. Exatamente, o crime estava ali e existia. Diferente do que está acontecendo hoje. Então, Ana, nós tivemos muito pouco tempo de democracia. Essa é a verdade. E aí, para retomar, Ana? Olha, democracia não é uma coisa que está lá na letra da lei. Para que a democracia se concretize, as pessoas têm que ser democráticas. E eu não digo quem está lá no governo ou quem está lá no judiciário. Eu digo que todos nós temos que ser democráticos. E a sociedade brasileira não é uma sociedade democrática. É a sociedade de quem quer estar certo o tempo todo. Agora, Ana, se dentro da legalidade burguesa, vamos dizer assim, apesar de eu entender e bater na tecla de que não foi crime, não houve crime de responsabilidade e tal. Mas essa concepção do Estado de Direito ainda tem problemas. Então, assim, mesmo se Dilma não tivesse caído, essa tal democracia não é desejada, né? Aí depende. Olha, todo mundo sabe que eu sou comunista. Eu também. Quer dizer, tento ser. Eu sou comunista sem partido. E isso é uma coisa que eu trago desde a minha infância. Porque... pelo menos no Brasil e em alguns países aqui da América Latina, os partidos comunistas são fraquíssimos do ponto de vista teórico e mais fracos ainda do ponto de vista prático. Você vê o PCdoB se ligando com igrejas evangélicas, você vê o próprio Prestes, né, subiu no palanque com Getúlio Vargas, que tinha mandado a esposa grávida dele para um campo de concentração. E isso em nome de um pragmatismo que para mim não se justifica. Então, eu sou comunista sem partido, mas eu diria o seguinte, no momento em que a gente está vivendo, a legalidade burguesa não é suficiente? Claro que não, a gente precisa muito mais. A gente precisa radicalizar os conceitos de democracia e de legalidade. Mas a legalidade burguesa ainda é muito melhor do que se tinha na República Velha, do que se tinha durante o período colonial com os portugueses aqui. Claro. É muito melhor do que a Idade Média, quando se queimavam as pessoas na fogueira. A legalidade burguesa é o mínimo ponto de partida para se construir uma sociedade melhor. Há um passo, na realidade, a democracia operária, a democracia revolucionária, a democracia comunista, é um passo superior. Ela tem que partir de alguma coisa. Claro. Agora, Ana, como é que você avaliou aí essa manifestação da última quinta-feira? Então... Vamos falar sobre isso. Eu encontrei com você, o Duda lá, a gente todos felizes, juntamos aí os acima de 30, vamos dizer assim, acima de 30 para nós. Larga a mão de ser safado. E a gente já deixou os 30 para trás há muito tempo. Acima de 30, olha, acima de 40. Tudo ali assim, de boca aberta, né? Olha, de ver essa vitalidade da juventude. E aí, Ana, tem uma coisa que é interessante, né? Essa juventude agora que vem, ela vem mais capacitada politicamente, porque não vivenciou esse período de equívocos, vamos dizer assim, entre
a direita e a esquerda. Ela vem, olha, não há direita, não há esquerda, não há coxinha, não há classe média. Há uma sociedade dividida entre explorados e exploradores. Que campo você tá? Você acha que essa juventude vai pautar as coisas dessa maneira? Me preocupa muito, me preocupa muito. Eu lembro sempre de um desses pensadores que disse que a juventude era desperdiçada com os mais jovens, né? Porque eles têm a vitalidade, eles têm a energia, mas falta tanta coisa, porque é claro que a gente não pode ficar naquelas de nós somos velhos, nós temos experiência, não é essa a questão. Mas, por exemplo, quando você tira as clivagens de classe, de ideologia e reduz a um esquema simplista entre opressor e oprimido, você perde de vista toda... Isso é um anacronismo, você perde de vista toda a trajetória histórica dos movimentos, você passa a não respeitar ninguém. E o que está acontecendo com muitos desses grupos jovens... Eu, por exemplo, saía na Marcha das Vadias, aqui em Campinas, e parei de sair, porque essas menininhas universitárias, feministas radicais, que são homofóbicas, que não respeitam a batalha das mulheres negras, que não têm capacidade para ver, que elas acham que inventaram o feminismo, são terríveis. E o que está acontecendo com muita dessa juventude é que eles acham que inventaram o ativismo, acham que inventaram a esquerda. Pois é, que nem teve um debate com o Guilherme Boulos, do MTST, no lançamento da campanha Povo Sem Medo, né? E aí tava todo mundo lá, Guilherme Boulos, aquela coisa, tal, né? A esquerda, a molecada, tal, MTST, tal. Aí vai lá o Guilherme Boulos, fala um abraço a todos, só para lembrar uma coisa, tô muito feliz de estar aqui em Campinas e de ver o companheiro GR aqui, porque foi ele que inclusive deu o nome do MTST. E a molecada não sabia que o MTST surgiu em Campinas, que nós que organizamos esse negócio, com base na história do MST lá atrás. Essa molecada acha assim, ó, a revolução começou com a gente. Sim, e isso é um problema. Esse é um problema. Esse é um problema porque já dizia o bom e velho timoneiro, né? O Mao Tse Tung, né? O povo que não conhece a sua história está condenado a repetir seus erros eternamente. Sem dúvida. E essa é uma questão. Falta formação para essa meninada, porque a maioria se informa na internet e a internet tem sérios problemas. Você tem que checar e rechecar informações. A internet tem uma informação rápida e ela é tão rápida que ela impede que você pense. Isso é um perigo. E isso que a gente já vem discutindo antes mesmo da internet. Porque a comunicação, ela não é dialógica, ela é impositiva. E aí quando eu costumo dizer o seguinte, olha, tome cuidado com o que a Globo coloca, porque na realidade o que está ali não é uma informação, é uma difusão da ideologia da Rede Globo. É uma construção de linguagem. Porque não existe informação neutra. Quando você produz a informação, toda a sua ideologia, toda a sua cultura está no modo como você formula as palavras para divulgar essa informação. E é isso, por exemplo, o processo quando se fala do MST, né? Quando se fala do MST, que o MST invadiu, a linguagem está comprometida com os valores de quem detém a comunicação. Sim. Uma coisa é dizer que o MST invadiu uma terra que estava ociosa, que não era produzida, né? Então esse conceito de invasão, ele é negativo, ele é... Sim. E aí quando você coloca que os Estados Unidos ocupou o Iraque, você vê que a conotação da linguagem ela é mais light. Muda totalmente. Então, na realidade, assim, a gente costuma discutir o seguinte, a linguagem está inserida com os valores, né, de uma sociedade marcada entre os que detêm o poder e quem não detém o poder. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, viu, nossos ouvintes, justamente sobre isso. O que a linguagem está inserida em algumas coisas. Por exemplo, hoje nós estamos na seguinte discussão. É golpe ou é impeachment? Na realidade é o seguinte... Na verdade, peraí, vamos lá. impeachment. Claro que é impeachment. Seguiu os ritos da lei e tudo mais. Só que ele pode ser perfeitamente impeachment e ser golpe também. Claro. Porque já que ele não teve um motivo, já que o motivo foi inventado e ontem ficou claro que o motivo foi inventado porque as pedaladas deixaram de ser crime,
Então, logicamente, é um golpe. As pessoas têm a ideia besta de que um golpe tem que ter militar na rua. E não precisa, basta ter uma televisão que já era. Não, existe uma coisa que se chama golpe palaciano, que já existia antes de existir o golpe parlamentar. Claro. O golpe palaciano data de séculos atrás. Vem quando, por exemplo, a tal da defenestração de Praga, que o sobrinho chegou lá, pegou o governante e jogou pela janela, matou e tomou o poder. Isso é um golpe palaciano. Você tem vários modelos de golpe que não implicam na presença militar. E as pessoas dizem, não, mas quando tem golpe tem censura. E está tendo censura. É só olhar, né, gente? Só olhar em volta, está tendo censura. A gente está fazendo esse programa hoje e não sabe se no mês que vem vai estar aqui. É isso. Porque a censura, hoje, ela não é simplesmente uma questão de classificação indicativa e tudo mais. A censura vem do lado econômico, porque eles estão estrangulando o meio de vida de quem pensa diferente. A censura vem do ponto de vista do público, porque existe um bando de gente totalmente arbitrária por aí que sai quebrando e ameaçando e silenciando quem não concorda com eles. Que é o caso nosso aqui. Né, que a gente vem recebendo ameaças. Olha, Fernando Moraes foi bloqueado ontem no Facebook. Pois é. E o Facebook, tecnicamente, como nem sequer é brasileiro, teria que ser um lugar onde todos nós falássemos livremente. E não é, porque toda vez que a gente coloca um post um pouco mais polêmico, alguma coisa acontece. Ou fica mais devagar o sistema, ou você é bloqueado. Existem grupos de pessoas que estão na internet para denunciar quem elas não concordam, então você às vezes é bloqueado. Você coloca uma foto de uma mulher amamentando e eles te bloqueiam por pornografia. Pois é. E aí, Ana, na realidade é o seguinte, né? Você tem... Antigamente custava tão caro, né, para os Estados Unidos colocar um agente da CIA aqui. Agora não, nós mesmos acabamos virando agente da CIA. Né? Nós não, né? As pessoas que acabam, de uma certa forma, nos vigiando. Eu tenho... eu não diria só isso. Eu diria que tem gente que tem uma vontade tão grande de servir aos Estados Unidos que se vende de graça. Verdade, Ana. Né? Bom, inclusive, Ana, nesse atual governo tem vários. Principalmente, viu, Ana? Tá vendo a agenda do Serra? Esses dias tá lá. Receber o representante da Shell. Depois receber o representante E o pior é que a Shell tá falida, tá devendo para Deus e o mundo, louca atrás de acionistas pelo planeta, e essas múmias vão dar de graça o nosso pré-sal para capitalizar uma empresa que tá falida. E que tem história besteira da Petrobras. Pois é, e que tem história de contaminação de pessoas. Sim. Aqui do lado da gente. Pois é. Recreio dos Pássaros aqui. Não só isso. Pois é, mas pelo mundo afora, né? Union Carbide, quando matou mais de 1.000 pessoas. Sim, Bhopal. Bhopal, né? Lá em Bhopal. Bom, Ana, são 10h25. Pois é. Soltamos o verbo, mas assim, valeu a pena, vamos dizer assim. Olha, nada é inútil. Eu creio que Érico Veríssimo ficaria até feliz, porque se há uma coisa que ele nunca foi, é neutro. Sem dúvida. Porque agora, eu não sei de quem foi essa ideia, né? De quem foi o genial criador dessa ideia de que você tem que ser neutro, você tem que ser isento. Não existe neutralidade, não existe isenção. As pessoas são o que elas são. Elas são fruto da sua cultura, elas são fruto da sua formação e do lugar que ocupam no mundo. Nem a árvore é neutra. Nada é neutro. Nem a árvore é neutra. Nada é neutro. Tudo tem um olhar, tudo tem uma direção. E Érico Veríssimo era um homem de esquerda. Que é o nosso tema de hoje, né, Ana? Sim. Hoje nós vamos falar sobre literatura lá do literatura Sul. Social. Literatura social lá do Sul. Aproveitar e mandar um abraço quem está ouvindo a gente aqui, Ana. Ele é lá de Cruz Alta, da mesma terra de Érico Veríssimo. Meu companheiro Clementino Lopes, do Movimento Nacional de Rádio Comunitária do Rio Grande do Sul, meu eterno parceiro. Quando eu disse para ele que a gente ia falar de Érico Veríssimo, ele ficou feliz porque, além de Cruz Alta ser a terra de Érico Veríssimo, a terra do meu amigo Clementino, também a terra de onde surgiu
a ocupação da Fazenda Anone, em 1978, que deu origem ao MST. E também é a terra do nosso navegante, né, o nosso comandante negro João Cândido. Então, o Clementino está Essa eu não sabia. O Clementino... Eu achava que o João Cândido era lá do Rio. Não, ele era gaúcho de Cruz Alta. Então, o Clementino está só feliz da vida. Chegou a minha netinha Beatriz, a Cristiane. Ana, vamos falar de Érico Veríssimo depois do intervalo? Tá bom. Vambora? Aí a gente vai sem parar. Muito bem, pode ser, Ana? Tá bom. Muito bem, 10 horas e 28 minutos. Essa é a sua Rádio Comunitária Noroeste FM. Você está ouvindo Noroeste em Ação. Música, informação e prestação de serviço. Com a apresentação de Gerry de Oliveira e direção geral de Cristiane Costa. Muito bem, 10 horas e 40 minutos aqui na Rádio Noroeste FM. Também dizem que é em todo o Brasil, alguns lugares não, alguns lugares são 9h40, né? Vamos mandar um abraço pro pessoal que está ouvindo a gente lá em Rondônia. Edmilson Costa falou que não é 10h40, lá é 9h40, Ana. Nossa. Bom, país continental tem que ter fuso horário. Tem que ter fuso horário, né? claro. Muito bem, hoje o programa é sobre literatura, mais uma vez, todo sábado, primeiro sábado do mês, a gente faz o Noroeste em Ação sobre literatura. Hoje nós vamos falar sobre Érico Veríssimo. Ana, você disse que ele era um escritor social. Sim. Você teve aula de literatura na escola? Muito pouco. Olha, tinha aquele negócio de Camões que me atazanava a cuca. Bom, latim. Se você consegue superar José de Alencar, a Luiz de Azevedo e toda aquela... Chega na década de 30 do século XX, que é a literatura social, que começam aqueles romances clássicos do século XX. Você tem... começa praticamente na década de 30 e se estende um pouco. Alguns autores têm uma temporada só, outros passam a vida inteira, mas você tem Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo, que além de ser uma literatura social, é uma literatura regional. É que ela pega mais o tempo, o momento e a cultura do povo do determinado meio em que vive, é isso? Então, no caso do Érico Veríssimo, eu particularmente sou fã dele há décadas e décadas. Esses aqui do Arco da Clarissa... Me dá uma parte, Ana, eu fiquei bobo aqui, o seguinte, quando você chegou com um monte de Érico Veríssimo, eu falei, nossa, mas que eu saiba ele deve ter um ou dois, né, aquele... Aí na hora que eu vi você aqui com o Incidente de Antares, é dele, que mais? Clarissa, Música ao Longe, Olhar os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento, mas tem muito mais, por exemplo, desse arco narrativo da Clarissa, tem também Saga, Caminhos Cruzados, que eu não trouxe porque esses aqui são meus favoritos. Como a gente faz o programa porque gosta, eu trouxe os títulos que eu mais gosto, mas tem o Senhor Embaixador... Tem o Gato Preto, As Memórias do Tibiquera, que é sobre o índiozinho, solo de clarinete. Olha, o Érico Veríssimo escreveu muito, e muito. Ele passou mais de 40 anos escrevendo. Então, é uma obra sólida. E... eu considero assustador que as novas gerações não conheçam sequer o filho dele, que é o Luiz Fernando, que também é um excelente escritor. Sim. Com o seu... Como é que é? De Bagé lá? Como é que é? Analista de Bagé. Que figura. Então, mas o Érico, ele era mais... ele não escrevia com humor. E embora em alguns momentos o humor do dia a dia possa transparecer em algumas situações, ele era um escritor... profundamente sério no modo como via a humanidade, e o fato de ser sério e crítico não impedia que ele tivesse um gesto de olhar, ternura, de mesmo quando ele está retratando a pior pessoa do mundo, perceber naquela pessoa um pingo de humanidade.
Porque senão a gente cai nesse estereótipo fácil de mocinho e bandido, que a literatura moderna tá, né? Constrói isso a partir de uma... Que é um problema, porque você... Ontem eu estava passada de tudo e eu resolvi relaxar, né? Vendo TV. Eu pensei, olha, vou pegar uma maratona de séries qualquer e vou assistir. E depois do terceiro episódio eu falei, vamos ver se está passando algum filme bom. E você vai, e é tudo essa coisa assim, né? De mocinho e bandido, o mocinho é sempre 100% bom, o bandido é sempre 100% ruim. E se perde de vista que a humanidade ela é complexa, que nenhum de nós é inteiramente bom ou inteiramente ruim. E o que eu adoro até hoje no Érico Veríssimo é que ele tem essa dimensão. Por exemplo, O Tempo e o Vento. As pessoas conhecem só o primeiro volume, que é O Continente, né? Sim. Que tem toda a sequência, né? Da Ana Terra, depois a neta dela, Bibiana, que casa com o capitão Rodrigo Cambará, depois, sabe, vai indo. Mas os outros volumes, eles são sobre Rodrigo Cambará Neto, que é um cara que vai ser político, que sai daquele do Rio Grande do Sul e vai para a capital, na esteira do Vargas, e que participa de negociatas, que é um sujeito que começa idealista, mas se transforma em alguém totalmente venal. Esse está no volume do Tempo e o Vento. Nos outros três. Nos outros três. É porque a gente só tem esse lance da Ana Terra, do Capitão Rodrigo chegando. Depois a Bibiana envelhecendo. Sim. E tudo mais. E para por aí a minissérie global, né? Então. Mas é uma coisa que é para se pensar. Érico Veríssimo era um excelente criador de personagens. E as descrições dele, elas não são maçantes como as do José de Alencar, não são sintéticas como as da Clarice Lispector. Ele é um homem da época dele e ele é um homem que narra com carinho. E tem sentimento nos personagens? Você consegue visualizar sentimento nos personagens de Érico Veríssimo? Claro, sentimento, idealismo, paixões, as mais desbragadas paixões. E uma coisa que a Gilmara ligou aqui, a Gilmara, nossa ouvinte, né? Beijo, Gilmara. Ela pediu para eu falar um pouco sobre a questão de que a gente está deixando de conversar, né? Que as famílias não estão conversando e que a política está dividindo e impedindo que as pessoas dialoguem. Que o pessoal toma um lado e briga na casa da família, ao invés de conversar e tentar analisar os dois lados da questão. E eu concordo inteiramente com ela. Essa questão do mocinho e do bandido. Quer dizer, se você vai votar em fulano, você não pode ser meu amigo. Ou você deixou de ser meu parente. E aí, você precisa sempre dialogar. Uma das coisas mais legais do Érico Veríssimo é que, pelo menos na minha adolescência, ele era um motivo de diálogo em casa. Porque tanto meu pai quanto a minha mãe também gostavam dele. A minha mãe leu o Incidente em Antares praticamente no ano seguinte em que nós chegamos ao Brasil. A vizinha emprestou, aliás, né, Eliana Zimberg, né, que era professora de português formada na USP, que já faleceu de câncer, que foi uma das pessoas que mais ajudou a gente quando a gente chegou ao Brasil. E ela emprestava livros. Eu lembro que ela me emprestou o Cortiço do Aloysio Azevedo e eu tinha 11 anos e a minha mãe arrancou da minha mão e não deixou ler e depois eu li escondido. Hoje não tem mais isso, né? Então, mas a Eliana Zimberg emprestou o Incidente em Antares para minha mãe e a minha mãe adorou. E quando a professora na quinta série pediu para a gente ler Música ao Longe, eu comecei a comprar livros do Érico. E em casa era o motivo da gente, por exemplo, tanto no Incidente em Antares quanto no Tempo e o Vento tem sempre um sapateiro anarquista. E eu me lembro de uma vez na mesa de casa, né, a gente comendo, na época de vacas magras, então a gente estava comendo polenta com salada de almeirão e discutindo por que os anarquistas retratados na literatura eram sempre sapateiros. E o meu pai mirou e falou, mas é claro, né, o sapateiro ele passa o dia inteiro no trabalho manual com a mente funcionando. Aí vira anarquista.
Você não era sapateiro, né, Dudu? Mas... Não, mas a gente conheceu os sapateiros anarquistas. Claro, eu tenho... Quando eu morava em Montevidéu, a gente voltava da escola e descia a avenida, e a minha mãe sempre parava para conversar com um espanhol, sapateiro e anarquista que tinha perto de casa. Até tinha muitos... Então, o Jaime Cubeiro, do Centro de Cultura Social. E tem os famosos anarquistas da literatura, vamos dizer assim, sempre alfaiate, sapateiro, né? Por quê? Porque são profissões em que você está usando as mãos, mas a mente está livre. Isso. E eu percebi isso quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, que eu passava a roupa em casa e discutindo com a banca. Sabe? Sim. Eu tava passando uma camisa, tava passando uma camiseta e tava lá, minha mente a mil, desenvolvendo as argumentações em como eu ia responder as questões na hora que eu tivesse arguição. Então, o trabalho manual, ele liberta a mente, se você tiver o hábito de pensar. Agora, hoje não tem mais isso, né? O trabalho manual apenas, o cara que aperta o parafuso do lado esquerdo. Não, hoje a produtividade e a pressa, porque uma coisa é o sapateiro, que ele é um artesão, né? Outra coisa é o trabalho doméstico na sua casa, que você faz no seu ritmo, na hora que você quer. E outra coisa é quando o cara te exige que você aperte 500 parafusos em 50 segundo. Minutos. Né? Não, e tem uma outra coisa, né, Ana? Hoje, por exemplo, o trabalhador, nos tiraram o sistema de produção tirou a capacidade de pensar, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje, né, sabadão, falando com você, mas segunda-feira tem a privatização da Liquigás. Já estou pensando como é que eu vou agir na segunda, que é o meu trabalho. Então hoje tiraram a nossa capacidade de despertar senso crítico, de lazer, e de interagir. Porque o diálogo é uma coisa muito importante. Eu sempre me senti muito sozinha quando eu punho o pé para fora de casa, porque as coisas que eu gostava de ler eu não tinha ninguém com quem discutir. Quando eu saí da fábrica e consegui entrar na universidade, para mim a universidade foi, além de toda aquela canseira, porque eu lia 600 páginas por semana para me aproximar do povo que tinha estudado em colégio particular e que tinha muito mais leitura do que eu, mas ao mesmo tempo na parte de literatura eu tinha dezenas de pessoas para conversar, eu ia nas mesas redondas, tudo. Para mim foi um playground poder, sabe, eu fui... Além de aprender, eu fui lá para brincar, para chegar lá e falar, olha, eu li Kafka, e tinha uma dúzia que tinha lido Kafka também, e a gente podia sentar e conversar. Quando eu trabalhava na fábrica, as pessoas nem sequer conheciam os autores que eu lia. Ana, você chegou a participar daqueles círculos de estudos, a gente juntava 10, 15 pessoas para ler uma obra, seja um texto de filosofia... Sim. Adorava isso. Não, eu fiz parte de vários desses. Eu fiz parte, inclusive, quando ainda trabalhava na fábrica, tinha um pessoal que se reunia. Na segunda fábrica que eu trabalhei, que hoje não existe mais, que era a Aerovento Equipamentos Industriais. Aliás, a primeira que eu trabalhei também, a indústria de meias aço, não existe mais, né? Mas na Aerovento eu conheci uma menina chamada Roseli, que ela tinha um grupo com um pessoal que ela queria estudar biologia, estava... depois conseguiu entrar na faculdade e tudo, e a gente se reunia lá num daqueles bairros de Jundiaí, onde iam os ônibus vermelhinhos, né? Mas a ideia de que você possa se reunir e discutir, você precisa de autores que tenham, por exemplo... algo a dizer. Exatamente. Você não vai se reunir para discutir Paulo Coelho, você não vai se reunir para discutir Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, porque não tem... nada lá. Não abre não desperta o senso crítico. Não desperta, é o óbvio. É tão clichê que é o óbvio. Aí uma vez eu estava conversando com um autor e ele virou para mim e falou assim, mas por que você gosta de Érico Veríssimo se Érico Veríssimo também é clichê? Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, existem clichês e clichês. Existem clichês que são para consumo e existem clichês que são para identidade. Quer dizer, todos nós somos clichês.
Se você pegar a gente que é ativista, a gente é clichê. A gente cabe numa tirinha do Angeli, né? Sem dúvida. Não é? A gente cabe numa tirinha do Angeli. Então, quando eu pego um autor como o Érico Veríssimo e eu me identifico, por exemplo, eu comecei a ler o arco da Clarissa na adolescência, porque a escola mandou. E quando eu li Música ao Longe, eu fiquei totalmente apaixonada. Eu pensava, como é que esse senhor, né, de cabelo branco, com a carequinha aqui em cima, consegue descrever o pensamento de uma adolescente? E eu me identificava, porque, olha, a Clarissa tinha uma vida totalmente diferente da minha. Ela nasceu em Jacarecanga, no interior do Rio Grande do Sul. Foi fazer o ginasial e a escola normal em Porto Alegre, morando na casa da tia que tinha uma pensão. E aí, no livro Clarissa se descreve todos esses tipos humanos de uma pensão de classe média baixa. Depois ela volta para a cidade dela, e na cidade dela é uma cidade morta. Sabe aquelas cidades como Monteiro Lobato descreve no Vale do Paraíba? Sim. Jacarecanga, lá no Rio Grande do Sul, é uma cidade morta. Ela olha para a família, ela cresceu, ela saiu. Quando ela volta, tudo está pequeno. O casarão em que a família mora, que já teve glórias e mais glórias, é decadente. Os tios dela, um é bêbado, o outro é viciado em cocaína, o outro se matou. O pai dela é um sujeito que não vale nada. E aí, a angústia da Clarissa começa a escrever um diálogo, e a primeira entrada no diálogo dela, ela fala, olha, na minha janela tem uma paineira florida. E ela fala, eu sei que o correto é uma paineira florida, mas por que a gente nunca escreve como fala? Não é honesto. Então, a primeira discussão que eu tive sobre a diferença da fala coloquial para a norma culta está aqui, em Música ao Longe, com a Clarissa escrevendo o diário, dizendo, ó, tem uma paineira florida no meu quintal. A norma culta diz, uma paineira, mas o meu coração, a minha experiência, a minha cultura diz, tem uma paineira florida. Que é justamente o seguinte, né, Ana? A linguagem coloquial, ela tem que ser válida. Sim. Numa redação. E aí é que tal? O Érico Veríssimo escreveu isso muito antes dos linguistas desenvolverem a questão do preconceito linguístico e toda essa discussão que hoje divide os campos. Né? Não, que me deixa revoltado, por exemplo, o seguinte, né? Pô, Gerry, mas você está começando um texto, você é jornalista e está escrevendo assim, olha, pega os novos formatos de jornalista, ônibus é busão, né? Então, e aí às vezes as pessoas que acham assim, Gerry, mas que raio de jornalista é você que escreve busão e abrevia você com V e o seu? Eu falei, gente, essa é a nova linguagem. Não, mas aí é que tá, depende do meio. Uma coisa é você escrever numa revista científica, outra coisa é você escrever numa revista como a revista Piauí ou a revista Cult, que elas têm. E outra coisa é você escrever na rede social. O jornalista que está escrevendo na rede social é diferente. Eu, por exemplo, eu tenho o costume, quando eu estou na rede social, que eu nunca começo uma frase, quando eu estou conversando com a pessoa no inbox ou respondendo um comentário, eu nunca começo a frase com letra maiúscula. Também não. Porque se você está conversando com a pessoa, a rede social, ela tem que traduzir essa coloquialidade, do mesmo jeito que eu nunca faço caps lock, que é aquele povo que berra com você em maiúscula. Porque se eu não estou berrando com a pessoa na hora de conversar, por que eu vou berrar escrevendo? Então você tem essas coisas. Ana, me permite uma parte aqui. Eu estou lembrando quando você fala da Clarissa que que o Veríssimo, ele, olha, vamos estudar, que a gente tava fazendo aquele negócio que a coisa não é às vezes como a gente imagina. Uma vez pegou eu, Renatinho, a galera do Sindicato dos Químicos, e fizemos um círculo de estudo para estudar Engels, o texto anti-Dürer. Ai, nossa. Pensa, e ao final o Engels disse o seguinte, olha, o problema é que eu estou passando uma semana para escrever para você uma coisa que não tem cabimento. Às vezes é o seguinte, quando a gente pega para ler uma coisa que não vai nos dar um sentido para a vida, nos ensinar algo, como é que é A Cabana da Vida, esses livros... O Segredo e tal. Afinal, como é que a gente consegue, de uma certa forma, nesse mundo literário que a gente tem hoje, saber escolher o que
vale a pena e o que não vale a pena, porque eu já me decepcionei muito também. Aí é que tá, você tem, eu sou a favor da liberdade e sou a favor de você ter a consciência humana e a capacidade de aceitar o outro. Se a pessoa gosta de Paulo Coelho, se ela gosta de ler essas coisas, a gente tem que respeitar, porque isso é o que ela quer. Diferente de quando a pessoa chega para você e diz, você tem que ler Paulo Coelho. Do mesmo jeito que ela não pode me obrigar a ler, eu não posso chegar para essa pessoa e falar, você tem que ler Érico Veríssimo ou você tem que ler Dostoiévski. Tá, agora você me dá uma parte. Agora, quando você escolher o seu livro, bom, começa... Agora, Ana, tem um problema. Quando os Sertões é impositivo, ninguém consegue ler. Quando ele é narrado da forma como você narrou, muita gente acaba lendo. Quando é impositivo, vai cair na prova. Ah, tá. Entendeu? Mas aí que tá. O problema das aulas de literatura, e isso é uma coisa que precisa ser pensado, que se a gente quer uma escola que tenha um formato mais coerente e humano, que defenda valores humanistas, não dá para pegar uma criança de 11 anos e obrigar a ler um autor do século XVIII, XIX com uma narrativa extremamente densa, porque ela não tem maturidade para ler. E o problema tem prova de literatura no vestibular e a gente tem que espalhar, vamos supor que você tem 40 títulos para ler até o momento do vestibular, quando você completa lá seus 17 anos. Então o povo já te começa a forçar a ler, para ler 40 livros, quando você tem 11. E são livros que muitas vezes muito adulto não consegue ler. E você quer que um pré-adolescente, um adolescente ou alguém que está tangenciando entre a adolescência e a juventude leia um título de um autor que você só vai entender quando tiver 40 anos. Que é os Sermões de Padre Vieira. Dona Iraceles, eu amo a senhora, mas só pisou na bola comigo naquela época, viu? Leu os Sermões de Padre Vieira. Porque você pode mostrar para a criança e para o adolescente como é importante, mas isso não vai significar que eles vão gostar de ler. Claro. Eu creio que essas questões seriam mais de você ter aulas expositivas explicando a importância dos autores e Desculpa, deixar Ana, que o pessoal se aproximasse de outra maneira. Deixa eu fazer uma reparação necessária. Não era a Dona Iraceles, que eu amo muito, era minha professora de ciências, a Dona Iraceles. Foi a Dona Dair, de arte. Tá, por favor, só para me corrigir isso. Tá bom. Mas ler Camões e Padre Vieira foi de matar, viu? Pois é. Porque hoje eu leria, porque entendia lendo. Exatamente. Hoje você tem vivência e experiência para se aproximar do autor com outros olhos. E me deu curiosidade de ler o sermão do Padre Antônio Vieira a partir do Darcy Ribeiro. Então, por exemplo, eu quando li o primeiro livro do Saramago, eu acho que eu tinha uns 22 anos. E eu detestei. Nunca mais peguei nada dele. Depois dos 40, um dia eu pego um outro livro e leio, e eu me apaixonei perdidamente. Numa batelada, eu li uns 10 livros dele. A experiência da vida nos dá essa... Sim, dá uma profundidade maior à leitura. E é por isso que eu fui feliz de ter uma professora de literatura sensível na época do ginásio, que começou o Érico Veríssimo pra gente com livros que eram sobre adolescentes. Que fez com que a gente se identificasse. Se adaptou e interagiu a partir do livro. Exatamente. Depois, na 8ª série, a gente leu Olhar os Lírios do Campo, que é um livro... O Érico Veríssimo não gostava dele, porque ele era profundamente crítico com a própria obra. Ele achou, depois de 20 anos de ter escrito, ele achou que o livro era panfletário. Mas quando a gente é adolescente, a gente é panfletário. Todos são. Então, por isso que a gente se identifica. E é interessante você ir fazendo esse progresso na obra do autor, porque o Incidente em Antares é um dos últimos livros que ele escreveu. Fala sobre o que, Ana? Eu sei que é ruim contar a história de livro, mãe. Mas olha, o Incidente em Antares é muito interessante. É uma cidade, como sempre, do interior do Rio Grande do Sul, e ele dá como a cidade era desde o primeiro indígena que estava lá, passando pela Revolução Farroupilha, pela ditadura de Vargas, tudo. Como é que a cidade, até um determinado momento no início da década de 70, em que os coveiros entram em greve e os cadáveres ficam insepultos. Aí depois do 4º ou 5º dia de greve, quando os cadáveres começam a apodrecer, eles se levantam
e vão para o coreto da praça e sentam no coreto. E aí, os cadáveres são a matriarca de uma das famílias mais ricas, tem duas famílias ricas e poderosas que brigam entre si, que é aquela coisa do Brasil do inimigo político. Aqui vamos dizer assim, o seguinte. Não, é assim, quando um é conservador, o outro é liberal, e aí quando um vira liberal, o outro vira conservador, que não tá nem aí pra política, o importante é um ser inimigo do outro e brigar pelo poder local. E isso que ressuscita lá. E ressuscita a velha, a matriarca, não é que reencarna. O cadáver morto, apodrecendo, vai pro coreto e começa a conversar com as pessoas. É a matriarca, é o médico, é um pobre coitado de um bêbado, uma prostituta que morreu de tuberculose, um sapateiro anarquista. Sempre o sapateiro. Sim, e aí eles começam a interagir com a cidade, e eles sabem os podres das pessoas, eles estão mortos, não tem mais nada a perder. Podemos dizer que um pouco do Érico Veríssimo tem um pouco a ver com a charge do meu amigo Biradantas, né? Sempre tem o negão, a mulher bonita, o cartaz. Grande Bira, né? Eita, Biradantas, devia estar aqui um dia. Grande Bira, figura incrível. Ele tem mais ou menos essa narrativa dos... Não, ele tem os personagens com quem ele conviveu. Então, ao mesmo tempo que ele transforma muitos desses personagens em arquétipos, em figuras que mostram, né, um tipo humano específico, ele tá, por exemplo, é um flerte. Incidente em Antares é um flerte do Érico Veríssimo com o realismo fantástico. Sabe? E é muitíssimo bem sucedido. Para mim é um dos melhores livros dele. E você tem ali toda... ele está escrevendo isso na virada, em plena ditadura. De Vargas. Não, de 64. Sim. É um livro que foi escrito... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o copyright. É de 71. 71, nossa senhora. Pois é. Ele sofreu perseguição política na ditadura. Sofreu. E é interessante porque ele era alguém tão extremamente respeitado e bem conhecido que não poderia ser preso. E já era idoso. Tipo Niemeyer, por exemplo. Sim. E o que o pessoal vai... O Niemeyer tinha grana para morar fora daqui. O Érico Veríssimo foi um cara que não enriqueceu nem como escritor e nem como funcionário público. Então, ele era uma pessoa que vivia a sua vidinha, tranquila. Existem perseguições e perseguições. Você pode exilar a pessoa dentro do próprio país. Acho que é uma das piores solidões que existe, que é você se sentir isolado e exilado dentro do próprio país. Conheci uma pessoa que vivenciou isso. Pois militou, e aí resultou num livro chamado Toque do Silêncio, que eu tenho até hoje. Eu também. Que assim, às vezes eu fico pensando, ele estava escrevendo um outro, chamado Os Carretéis do Alfaiate Vitório, que era justamente um alfaiate anarquista, que, enfim, eu estava lendo aquilo tal, apenas que não deu tempo. Pois é. Né? Se perdeu, inclusive, os originais, chegou a escrever 2 versões, porque o Chico era assim, né? Nossa, perfeccionista. Fazia 5 versões, era meio e aí ele virava e falava assim, agora que eu vou começar a escrever, né? Depois que escreveu 5 livros... Ele ficava bravo comigo, uma vez ele ficou bravo e falou, nossa, mas você escreveu e já está pronto. E ele não entendia que a minha maneira de escrever era outra, o Duda sabe. Eu passo ruminando um texto, olha, eu rumino enquanto passo roupa, enquanto lavo roupa, enquanto passo aspirador, enquanto faço comida... E aí, quando eu sento para escrever, ele já sai semi-pronto. Na segunda versão, ele já está pronto. A minha metodologia era totalmente diferente da do Chico. O Chico não. O Chico tinha volúpia de ficar escrevendo. Eu não tenho esse tempo. Pensa assim, eu sou mulher, eu não tenho esse tempo de ficar diletando. O Chico acordava de madrugada. O Chico acordava de madrugada, eu vou escrever. Não me enche o saco. E ficava escrevendo ali, né? 10, 20 folhas,
De repente que ele escreveu, ele leu, ele pega assim, amassa aquele papel assim. Eu falei, Chico, guarda, Chico. Claro. Não gostei. Tá. Pois é. E imagina o seguinte, como é que seria para escrever 20 livros? Mais do que 20. Mais do que 20. Então, aí é que tá, você tem que ter disciplina. Você não pode escrever só quando te dá na veneta, você tem que se obrigar a ter uma rotina de produção. Você tem que organizar muito bem o que você quer escrever. Que isso é uma coisa que eu vi em entrevistas do Érico Veríssimo, não lembro se foi na revista Argumento, mas já faz muito tempo, em que ele falava disso, em comparação com o Hemingway. O Hemingway também, ele dizia, levanta às 5 horas da manhã e fica até 11 horas da manhã, mas não importa que não saia uma linha, você tem que escrever, você tem que esquematizar, você tem que... Cada escritor escolhe o horário em que se sente melhor. Agora, o Saramago dizia o seguinte, olha, por que eu escrevi poucos livros? Eu falei, não, porque eu escrevi muito mais com amor do que por uma imposição literária de uma indústria literária. Exatamente. Mas é possível... Mas aí que tá... Não, é possível você escrever muito se você tem muito a dizer. Claro. Se você não está satisfeito em que você contou essa história de um jeito, por exemplo, se você lê O Tempo e o Vento e lê O Incidente em Antares logo depois, você vai ver que tem muita coisa que se casa no modo como ele descreve a evolução histórica da sociedade riograndense. O modo como ele vê o período Vargas, o modo como ele vê as revoluções federalistas, a Revolução Farroupilha, o modo como ele percebe a disputa de poder entre as diferentes facções sociais no Rio Grande do Sul é a mesma. Só que ele vai contar essa história através de personagens diferentes, através de questões diferentes que ele se propõe. Tá, ele pensa a sociedade assim, mas no meio disso tem gente que ama, tem gente que sofre, tem gente que se mata por amor, que escreve poesia... Tem gente que quer enriquecer a qualquer custo, tem gente... Você não pode... isso é uma coisa que eu adoro no romance histórico e no romance social, é que você não pode esquecer, você não pode ser historicista. Você não pode pensar que a história explica tudo. Agora, As Ana, paixões humanas também explicam muita coisa. Agora, Ana, ele pega esses autores... Os personagens são o que há na sociedade... Sim. Mas ele consegue tirar uma coisa que ninguém consegue tirar. Por exemplo, se eu não gosto daquela pessoa, eu preciso retratar ela, vou retratar ele como ruim, sem caráter, né? Mas o Érico colocava o sentimento... Sim, ele conseguia retratar com uma dimensão humana, mesmo os vilões. Pois é. E isso é uma coisa interessante. E ele também tem a questão dos personagens que são intercambiáveis. Por exemplo, ele acompanha em arcos narrativos. A Clarissa aparece em 4 ou 5 livros, se eu não me engano. 4 que eu sei com certeza. Não sei se apareceu em mais porque eu não tive chance de ler mais ainda, né? Mas, por exemplo, no livro Caminhos Cruzados, que é quando a Clarissa sai de Jacarecanga de vez e vai para Porto Alegre, ela encontra o Dr. Seixas. O Dr. Seixas é um personagem do Olhai os Lírios do Campo. Sim, há uma interposição de personagens. Ele acompanha a evolução. Quer dizer, o cara não é um estereótipo, não é aquele personagem que apareceu naquele livro, cumpriu seu papel e morreu. Às vezes ele vai reencontrar o mesmo personagem 20 anos depois em um outro livro, em um outro momento da vida, e reavaliando. E, sabe, é dinâmico. Interessante. É maravilhosamente dinâmico. Você, de repente, está lendo um livro dele que você pegou num sebo e lá pelas tantas aparece um personagem que você se lembra de um livro anterior que você leu há 30 anos atrás e fala, pô... Eu já vi isso. Então, ele monta... Ele devia ter um esquema imenso em algum lugar, na casa dele ou na cabeça dele, em que tudo isso estava, sabe? E que vão se encontrar um dia. Sim. Isso que é o legal. Ana, vamos a um pequeno intervalo, depois nós voltamos? Vamos sim. Vambora? Curtir a netinha um pouquinho, que já tá morrendo de saudade aqui. Bom, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos falando sobre a obra de Érico Veríssimo aqui no programa Noroeste Ação Especial de Literatura. Já tem sugestões rolando, né, sobre uma análise mais histórica. E aí pode ser, viu, Ana, se vai ser
nos mensais, ou pode vir aqui num outro momento, mas para a gente avaliar o pouco período de democracia que nós tivemos. Vamos fazer um programa um pouco mais científico, mais político, mas tentar analisar o seguinte: o que é democracia para a gente, o que a gente pode avançar nela e quais são os períodos de liberdade plena que nós tivemos nesse país. Não precisa ser um programa específico sobre literatura, mas você tem muito a acrescentar em todas as áreas. Né? Então vamos explorar a professora Ana. Então nós estamos falando hoje sobre Érico Veríssimo, tá? Próximo mês, sempre todo primeiro sábado de cada mês, a gente vai discutir literatura. Vocês é que propõem. Quero mandar um abraço para dona Neuza, para Gilmara, para o Clementino. Um abraço também carinhoso para o meu amigo Fábio Moser, lá do Multimistura, da Rádio Zumbi dos Palmares, lá na Paraíba, que hoje, a partir das 2 horas, completa o seu 100º programa, né? E vai ter uma participação especial desse maluco que vos fala. Então, um abraço a todos o pessoal lá da Paraíba. Lembrando lá que a região lá é da onde veio a cantata para Lagamar, né? Que eu estava comentando esses dias e conheci o autor de cantata para Lagamar, o Wellington Solia. Bom, vamos de música, né? Tô falando demais aqui. Você está ouvindo Noroeste em Ação. Música, informação e prestação de serviço. Com a apresentação de Gerry de Oliveira e direção geral de Cristiane Costa. Muito bem, voltamos, 11 horas e 27 minutos em Campinas. Hoje, dia 3 de setembro de 2016, estamos aqui falando sobre nosso programa especial de literatura, né? Aqui com a professora Ana, a gente está tentando relembrar de tudo que a gente já falou aqui. A gente já contou a história da escravidão que não se aprende na escola, literatura grega, literatura russa, passamos pelos grandes clássicos de Homero, chegando até Dom Quixote, falamos de Euclides da Cunha, com os Sertões, Patativa de Oaçaré e a literatura nordestina, e hoje nós descemos para o sul, falando de Graciliano Ramos, ou melhor, Érico Veríssimo. Graciliano Ramos nós já falamos também. Pois é. Estamos falando hoje sobre Érico Veríssimo. Agora, uma coisa é o seguinte: apesar assim da gente ver no Tempo e o Vento, né, toda aquela... A Globo tentou retratar como um romance, Ana Terra, Capitão Rodrigo, aquela coisa, né? Mas também há um contexto social, tanto em social e histórico. Social e histórico, da colonização, as oligarquias, tanto no Tempo e o Vento. A construção do sistema de poder, se você quer um termo Foucaultiano. Isso, né? Vamos lá. Porque tanto o Tempo e o Vento quanto o Incidente em Antares, ele tem aquela coisa da oligarquia. Sim. Né? Tem aquela como coisa... a oligarquia é importante na formação do dia a dia regional, né? Fala um pouco sobre isso, assim, aonde... Porque parece que nós, como marxistas, a gente costuma muito... Né? Meu amigo Orestes, lá do MIS, fala que um filme do Titanic dá para dar uma aula de marxismo. E dá. E dá. O problema é você ter saco de assistir o filme do Titanic e depois fazer um debate com o Orestes. Mas o Orestes é um cara... filme bem ruim, né? E o Orestes é um cara fantástico. Ana, o que a gente pode aproveitar da obra de Érico Veríssimo para a gente entender o sentido e o significado e a construção do Brasil? Olha, muita coisa. Então muita vamos coisa. lá. Porque vai desde aquela... Eu não sei se foi no programa sobre a Grécia ou se foi sobre a Rússia que eu falei sobre a questão do Eugênio e da Olívia, que ele fala para ela, né, que ele está cansado, ele está abandonando a Olívia, ele fala que ele está cansado de ser pobre. Literatura russa, Dostoiévski. Então, que ele fala que ele está cansado de ser pobre, que a vida é como um transatlântico e ele quer viajar de primeira classe. E posteriormente a Olívia manda uma carta para ele e fala: olha, a pergunta não é em que classe estou viajando, a pergunta é: eu estou sendo um bom companheiro de viagem? Isso. E essa é uma. Você encontra isso na Clarissa, quando ela está naquela pensão cheia de gente
derrotada e pobre, ou na cidade dela, aquela cidade morta, em que a oligarquia assassinou praticamente toda a oportunidade dessa sociedade reviver e florescer em nome a oligarquia. As famílias poderosas, elas pilharam essa cidade de Jacarecanga de uma tal maneira que a cidade está morta. Você encontra isso. E você encontra isso em todas. O Duda estava lembrando no incidente em Antares, né, a cena da Erotildes, né, o Eromildes, que é a prostituta. Que é a prostituta. Sim. Que ela alguém vira para ela e fala: olha, filha, a gente sabe que a sua vida foi horrível, a gente sabe que você sofreu, mas fala aqui pra gente quem foi o primeiro que te fez mal. Aí ela ergue o dedo e aponta. No lugar onde ela apontou, todos os homens fogem de lado. E ela continua apontando o dedo. E quando o pessoal segue a direção com o olhar, ela está apontando para a estátua do avô do atual prefeito. Ou seja, o patriarca de uma das famílias foi o cara que ela era uma menina ainda. E o cara fez mal para ela. Ele já era um velho e ela era uma menina e o cara... Interessante, tem o simbolismo da estátua, ou seja, sim, o cara tem estátua na praça e ela é uma prostituta que morreu de tuberculose. No entanto, ele estuprou quando ela ainda era uma menina. Que essa é uma questão que aparece muito não só no Érico Veríssimo, mas no Garcia Marques também, que é esse papel da mulher como o capacho da sociedade patriarcal. Eu tive recentemente uma experiência igual, de uma garota que surtou. E aí, por que ela surtou? Porque ela foi abusada. Por quem? Né? Então parece assim, não é só que está escrito nos livros, mas a realidade atual nua e crua, né? É a realidade. E aí a gente tem uma coisa que eu sempre discutia com a minha mãe, quer dizer, dialogava porque ela concordava comigo, né? Que se a mãe sempre concorda com o filho. Não, né? Nem sempre. A minha mãe é extremamente crítica, você nem imagina. Não, mas nesse ponto a gente concordava que Érico Veríssimo, quando escrevia, ele escrevia solidário a essas mulheres que estão sendo massacradas. Diferente do Jorge Amado, que transformou o abuso às mulheres em uma maneira de vender livro. Porque uma coisa, e aí é que tá, se a gente está falando de romance social, tem que pensar que Jorge Amado de Cacau, Mar Morto e Jubiabá é um. O Jorge Amado de Teresa Batista é outro. Você pode perfeitamente ter uma leitura de que ele está denunciando a prostituição, mas não se denuncia a prostituição com essa volúpia de explorar a sensualidade na narrativa. Sim. Jorge Amado, num determinado período da vida, se tornou um escritor para punheteiros. E isso é muito triste. Pois é, e era comunista. E era, pois é, né? Mas aí é que tá, as pessoas... Edgar Rodrigues que falava que você só pode erguer a estátua depois que a pessoa morreu. Porque se você elogia muito em vida, a pessoa sempre tem uma chance de te desapontar. Pois é, Ana. Agora, Ana, só uma questão aqui. Veríssimo colocava muito sentimento na sua obra. Sim. Né? Embora ele quisesse ser durão, ele se achasse uma pessoa vivida, ele era um senhor muito... Todas as entrevistas que eu li dele para publicações mais sérias, ele se considerava uma pessoa extremamente crítica, ele não se considerava um sentimental. E, no entanto, o sentimento está em cada página da obra. Então, Ana, agora estão tentando nos ensinar que a gente tem que ser neutro. Pois é, isento. Isento. Né? E aí o seguinte, eu começo a escrever alguma coisa, viu, Cristiane, que está me filmando aqui, um beijo aos nossos ouvintes pela internet, né? A gente escreve alguma coisa, a gente escreve pela paixão do momento que a gente viveu, que foi bom. E aí o seguinte, quando o próprio Érico Veríssimo, ele consegue olhar dentro da sua própria obra, por exemplo, o sentimento que ele está passando, que ele vivenciou, nos dias de hoje seria dito que ele
não foi seria um parcial. Petralha, né? Petralha. Seria um Petralha, né? Afinal de contas, ele está defendendo os fracos, os oprimidos, aqueles que não têm voz, né? Como se o fato de alguém ser petista significasse que a pessoa é um paladino da justiça. Nunca. O que também não é verdade, porque a gente conhece vários petistas que, pelo amor de Deus... Não vale né? o que come, mas tudo bem. Então, mas essa é uma questão de você transformar tudo numa coisa maniqueísta, de opostos, de bem e mal, certo e errado. É um problema. Mas essa narrativa do bem... Essa coisa moderna da internet proporciona vários fenômenos. Um dos fenômenos é o dos blogs. E aí você tem blogueiros profissionais, que são pessoas que monetarizam os seus blogs, então elas recebem subvenções, elas recebem propagandas, elas vivem de escrever blogs. Então tem a Socialista Morena, né, que é a Sinara Menezes, tem o Sakamoto, que é daquela ONG contra o trabalho escravo, que é um cara sensacional, nada contra. Conheço o Sakamoto, conheço a Sinara e conheço o meu querido amigo Miro. Miro, um abraço para ti, do Altamiro Borges, o blogueiro progressista. Você tem esse tipo de blog, você tem blogs mais introspectivos, você tem todo tipo de coisa na internet. Eu mesma tenho um blog já há uns 2 ou 3 anos. Eu jogo meus vídeos lá, eu recomendo música quando... Falando nisso... E aí eu tenho uma parte no meu blog para textos críticos e outra para textos literários. Eu tenho alguns contos lá que eu escrevi, tenho tudo... E recentemente surgiu o movimento dos historiadores pela democracia, que tem gente, olha, a Tânia Bessoni, a Hebe Matos do Rio de Janeiro, a Beatriz Mamigonian da Federal de Santa Catarina, gente de primeira. Antes era uma confraria, lembra? Não, que nada. Confraria dos historiadores, era Neude, Ângelo, Chico Pau. Você está falando do... Não. A questão é a seguinte, esse pessoal montou um grupo logo depois da primeira votação para denunciar o que estava acontecendo. E essas professoras, elas pegaram e fizeram uma clivagem na internet sobre como nós, historiadores, escrevíamos. E como a Hebe Matos e a Marta Abreu têm um blog no WordPress também, que chama Conversa de Historiadoras, elas descobriram o meu blog, que chama Compartilhando Histórias. E por essas e outras, acabaram selecionando um texto meu, que fala sobre justiça burguesa, para pôr no livro, que saiu agora dia 27 de agosto, que chama Historiadores pela Democracia, e que faz uma radiografia sobre como nós, historiadores, estamos desde o primeiro momento denunciando esse golpe. E analisando qual é o nosso papel na construção dessa narrativa. E aí a pessoa chega para você e fala, não, mas você tem lado, você não pode ser historiador porque você tem lado. Oxi. Eu nunca conheci um historiador neutro, porque mesmo aqueles positivistas do século XIX para o XX que se achavam neutros, já tinham escolhido o lado. Claro. Normalmente, se você vai fazer a história dos grandes governos, você está de um lado. Se você vai escrever sobre Luís XVI, mas não vai escrever sobre Marat e nem Danton, você já escolheu um lado. Agora, teve um que foi com um lado e voltou com o outro, né? Que é o Euclides da Cunha. Ah, tá. Esse mudou de lado, vamos dizer, por aquele processo histórico. Eu creio que ele fez uma autocrítica, né, quando ele se viu em Canudos, mas não creio que ele tenha mudado de lado. Ele era um conservador. Sim, tanto é que a forma como ele... Ele não virou socialista só porque viu a opressão. Que essa é uma outra coisa. Muita gente de esquerda acha que basta você mostrar para as pessoas que a opressão está aí, que a pessoa vai virar de esquerda, como se fosse um conto de fadas. E que não é assim que a vida funciona. As pessoas têm a sua perspectiva e muita gente pode até concordar com você, mas não é por isso que vai desfraldar uma bandeira vermelha e sair para a rua. Claro. Há espaço para todos nós. O problema é quando as pessoas começam a negar o nosso espaço, demonizando a nossa fala. Aí... Então, mas por que demoniza? Talvez por não ter a compreensão de entender o macro e faz a leitura pelo senso comum. Não, e porque a gente incomoda.
convenhamos que a gente é chato. É. A pessoa tá lá feliz no churrasquinho dela, falando qualquer merda, e a gente chega e começa a problematizar, a gente começa a contextualizar. O cara fala um anacronismo qualquer, e você chega e fala, mas não é bem assim, peraí, né? Então, Ana, eu tô daquele jeito. Eu tô daquele jeito. O cara fala, porque o povo não tem que ter cota, porque as mulheres isso, porque não sei o que tem, não sei o que tem. E fala assim, olha, mas não vamos desfazer a amizade por causa disso. Pois é, aqui, aí é que tá. Ó. Aí é que tá. Né? Eu escolho com quem que eu me relaciono. Mas a palavra amigo, e aí vai uma coisa que eu aprendi, não só com o Érico Veríssimo, mas eu aprendi isso com o Hemingway, no Adeus às Armas, e também no Por Quem os Sinos Dobram. O Faulkner, acho que é em Luz de Agosto. A palavra amigo, ela não pode ser relativizada e ela não pode ser simplificada do jeito que é na nossa sociedade. Amigo é aquela pessoa que está lá e que vai te ajudar a enterrar um cadáver. Isso. O resto é conhecido, colega, relacionamento, sabe? O resto é contingente, como diria a filosofia existencialista, né? Existe o contingente e existe o necessário. Sabe? Ponto. E você tem que ter essa visão, porque senão acontece o que acontece hoje em dia, que a pessoa vê a sua fala na página de alguém e te manda uma solicitação de amizade no Facebook. Eu não estou aceitando solicitação de desconhecido, as pessoas que me desculpem. Às vezes eu aceito uma solicitação porque a pessoa é teu amigo, ou amigo do Duda, ou amigo da minha irmã, e depois eu me vejo com um abacaxi na mão porque a pessoa não pensa como eu, não me respeita, posta qualquer porcaria ofensiva à minha condição, e essa pessoa não é meu amigo. O fato do Facebook usar a palavra amigo para relações que são de contingência, que são conhecidos e às vezes nem sequer presenciais, é complicada. Claro. É muito complicada. Claro. E aí, a amizade é uma coisa mais profunda. A amizade implica em você compartilhar não só opiniões que podem ser divergentes, mas você compartilhar respeito, você compartilhar estima, você compartilhar o mínimo de afinidade. O mínimo. Eu acho que é isso. Você não pode ter amizade sincera entre pessoas que não têm afinidade nenhuma. E Ana, tem uma coisa que o Chico falava muito: família a gente escolhe, amigo não. Família a gente não escolhe, amigo a gente escolhe. Então escolha bem. Essa é antiga. Essa é pois antiga. é, a minha avó já falava isso. Mas Pois é isso. Eu creio que você quando encontra um autor que você se identifica no bom e no ruim. Se a gente se identifica com alguns dos clichês que o Érico Veríssimo constrói, é porque nós somos representantes desses clichês. E o problema da nossa humanidade hoje é que ninguém quer ser clichê. Todo mundo quer ser único, exclusivo, diferentão, especial. Intelectual, tudo alto. Não, todo mundo quer ser aquela coisa assim. E não é, nós somos clichês. Eu não sou melhor nem pior que qualquer outra mulher de 50 anos que esteja na minha mesma condição de vida. Claro. Quer dizer, sabe, que tenha um passado com uma militância relativa, que tenha uma trajetória intelectual limitada pelas circunstâncias, que seja mãe, que seja... Sabe, são coisas que vão formando a gente e que são clichês. São o que nos aproxima, mas são o que nos separa também. Porque a pessoa que é muito diferente, ela não tem muitas vezes como entender a nossa maneira de ser e acaba não respeitando. É por isso que eu gosto do Veríssimo, por causa desse respeito que ele tem com quem não é nem sequer decente. Porque quando ele entra é o que a gente estava falando. Você tem o primeiro volume, que é o Continente, e é o Continente porque ele trata o Rio Grande do Sul como um universo fechado, um continente. Sim. E ele dá toda a evolução desse continente historicamente com a história contada através dos personagens. Quando ele chega no Rodrigo Cambará Neto,
O Rodrigo Cambará é um cara que começa, que vai ser a esperança da política. Que sai do continente. Sim. E né, que vai conquistar o mundo, vai ser a esperança na política. E é um cara justo, conquistado. idealista. E não dá uma década, ele já tem amante, já transformou a vida da esposa numa tristeza infinita, porque naquela época as mulheres simplesmente se fechavam em casa e ruminavam a mágoa quando Sim. o marido saía por aí aprontando. Ele vai entrar em negociatas, ele vai ganhar dinheiro, ele vai manipular pessoas para ter o que quer, ele vai enganar para se eleger. E aí, retrato Quer atual. dizer, é muito atual. É pena que. O problema é que a pessoa olha assim, e eu calculo que aqui tem umas 1.500 páginas entre os 4 Sim, são volumes. 4 volumes. Essa é na edição do Círculo do Livro. Ah. Em outras edições ele vem em 3, que o Arquipélago são 2 volumes. Sim. E tem edições que eles são. Mas fica grosso. Tá, né? vamos dividir aqui. Muito bem. Tá. O continente seria o início. Na Sim. Terra, né? O Capitão Rodrigo. O Capitão a Rodrigo, Bibiana, isso. a Guerra Federalista, né? Esse é considerado o continente do Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Sim. Depois vem, O retrato. retrata o quê? O retrato é a juventude do Rodrigo Cambará e a formação dele, o momento em que ele passa a se transformar. O Rodrigo Cambará seria Neto. Neto. Tá. De Ana Terra. Não, ele é neto do Capitão Rodrigo. Isso, tá. Ele é Rodrigo Cambará Neto. Sim. Tá. E aí depois, no Arquipélago, é quando ele sai do Rio Grande do Sul e vai para a capital, vai Ganhar lá para o o catete mundo na esteira de do Vargas. governo Vargas e ele vai, né, se transformar totalmente. Certo. Então, vamos por aqui. Aí depois vem... Não, o Deixa eu ver. Arquipélago. Os dois. É um Então e vamos dois. pegar o seguinte, aqui nós temos um épico, Sim, é um né, épico. que pega desde o colonialismo, vamos Sim, dizer do assim, encontro das 3 raças. das 3 né? raças, É. chegando até a velha política tradicional da década de 50, Por na aí. época de... Quer dizer, isso aqui é um retrato do Brasil, sem dúvida. Sim, e muito bem escrito. Com E- personagens, Sim. sentimentos... Sim, com personagens muito bem estruturados, com diálogo, e que dialoga com você. Te Que é faz legal. pensar, te faz refletir, te faz comparar. Agora, Ana, eu lá em Cruz Alta, quando tive lá, participar de um congresso de rádio comunitária, o Clementino está ouvindo aqui, foi em Cruz Alta. E aí tem o Museu Érico Veríssimo. Né, eu apenas entrei, quem entrou ficou mais o tempo todo foi a Cristiane e tal. Agora, analisando isso, o povo gaúcho, ele dá um valor muito maior à sua cultura, né? Você olha assim, por exemplo, o Museu Érico Veríssimo lá, eles, sabe, não é que é suntuoso no sentido da visão de classe, né? Como os casarões aqui são contados. Ele é suntuoso por estar num lugar estratégico, bem cuidado. O povo ama, né, o Museu do Érico Veríssimo. Você acha que o povo gaúcho tem muito mais preocupações com a sua história, com a sua cultura? Olha, eu tenho medo quando você generaliza. Não, é porque... O povo gaúcho não existe. É. Existem identidades de classe, nisso Sim, existe gente então que vamos defende lá. uma coisa, gente que defende outra. Obrigado, Ana, me ensinou a mesma coisa. Pois é, porque é a mesma coisa que você falar a pátria paulista. Não Sim. existe a pátria paulista, existe meia dúzia de maluco que quer se separar e todo o resto de nós que viemos de outros lugares. Sim, Né? Então, aí tem que se pensar. Eu creio que todas as regiões do Brasil têm identidades regionais pronunciadas. Se você vai ao Nordeste, cada estado tem sua identidade, que passa por música, passa por cultura, por festas. meu Maranhão, Pois é. Augusto dos Pernambuco e Paraíba, todos eles Mestre têm uma identidade. Vitalino. Ai, Ana, que beleza. Então, se você pensar o Brasil a partir dessas identidades regionais, cada um deles tem... E o pessoal cuida do jeito que pode. Talvez o que acontece no Rio Grande do Sul é que, pelo fato de alguns setores sociais serem mais prósperos que outros, dá para investir mais na preservação da cultura. Claro.
tá? Claro. E isso é uma coisa do Centro-Sul, praticamente, que se você tem dinheiro circulando, o dinheiro pode ir tanto para umas coisas quanto para outras. Sempre sobra uma migalha para a cultura. Muito né? obrigado, Ana. Porque senão você começa a falar, o povo gaúcho. Não é bem isso. Você tem, o povo lá está se estapeando. O povo lá eles se estapeiam por causa de Internacional e Grêmio, eles se estapeiam por causa do IPT e PSDB e PMDB. É uma guerra civil constante lá. Sim, né? Tá certo. Inclusive porque lá o PT fez governador, fez prefeito, tem uma trajetória interessante e tem mais inimigos até do que... Sim. Quer dizer, é muito semelhante à situação aqui de São Paulo. Ana, eu tô vendo um livro aqui embaixo Ah. que a gente não falou. O Musical Longe? Isso, o que seria? Então, esse Musical Longe é quando a Clarissa volta para Jacarecanga para ser professora normalista. A Clarissa, aqui do livro do Érico Veríssimo, Sim. essa é como se fosse a continuidade. Voltei, Sim, voltou, que é onde ela fala que, olha... Da paineira e tal. E tem mais, tem uma parte muito legal que ela fala de uma vez que ela fez uma composição na escola e que ela contou um piquenique. E que o piquenique dela com os tios de Porto Alegre e que no final eles tinham escalado a figueira para... tirar os figos. E ela fala assim, não lembro se era figueira, menino, deu um branco agora, porque eu sei que ela fala assim, a diferença que era na cabeça dela era agarrar elas, as frutas. Sim. Mas na redação ela escreveu agarrá-las. E aí? Ela fala, hoje eu perderia o ponto, mas permaneceria sincera e fiel a mim mesma. Rapaz! Porque ela ganhou o ponto tendo conjugado o verbo certo, mas ela foi insincera em relação à lembrança que ela tinha. Que eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? Às vezes eu fico pensando aqui, Ana, a gente foi chamado pelo pessoal do Labjor da Unicamp, a gente produzir áudios sobre produtos orgânicos, e lá é laboratório de jornalismo da Unicamp, só com mestres e tal. Eu falei assim, gente, vocês desenvolveram um projeto, mas e aí, vocês conhecem a Boa Vista? Vocês conhecem o Parque Via Norte, o Jardim Olina? Vocês vão fazer isso adaptado a essa realidade? A esse povo que aqui vive, que produz riqueza e que tem um pensamento? Não. Mas aí é que tá. Aí é que quando ela coloca assim, ó, perdi o ponto. Hoje eu perderia. Na época que ela era menina, ela não podia se dar o luxo de perder o ponto, né, na redação. Hoje eu faço questão de perder o ponto, é isso? Hoje ela faria diferente. Mas é assim que a gente amadurece. Você passa a refletir sobre as suas escolhas e. Não é você passar o tempo todo fazendo autocrítica, meia-culpa e se lamentando pelo passado, mas é você dizer, eu cresci, hoje eu faria diferente. E aí quando o desafio vem hoje, não basta você falar, hoje eu faria diferente. O que acontece quando o desafio vem hoje? Sim. Será que você vai se acovardar ou será que você vai fazer diferente? Ou vai se adaptar ao que está aí? Pois é. E são essas coisas que, para mim, mantém atual esse tipo de literatura social. Agora, Ana, por exemplo, tivemos Graciliano Ramos com Vidas Secas, fazendo essa literatura social. Sim. Inclusive, assim, a obra de Graciliano Ramos é um tapa na cara em qualquer um e quem vai ler vai se impressionar. Não é um tapa na cara, é uma voadora no peito. Uma voadora no peito, nossa, isso. Você vai ler Memórias do Cárcere, eu chorei tanto no primeiro volume que até hoje eu não li o segundo. Pois é, aí você vem, por exemplo, com uma crítica social mais sutil. Né? Ele é mais sutil, do Érico Veríssimo. Sim, mas você chora também. Chora também. Porque você se identifica mais. Porque as personagens do Graciliano, elas são tão esquematicamente recortadas que transformam difícil você se identificar se você não é parte daquela realidade. Sim. As do Érico Veríssimo, elas são muito mais universais. Elas são daquela realidade, mas elas são retratadas de uma maneira tão universal que qualquer um pode se identificar. Certo. Qualquer um pode se ver e sentir que existe um laço humano. E muda o sentido das coisas depois que a gente lê o Érico Veríssimo?
Porque eu me lembro que depois que eu li Darcy Ribeiro, eu repensei um monte de coisa. Todo autor muda você um pouco, se você está disposto. Diferente daquelas pessoas que leem para criticar apenas. Eu creio que, por exemplo, eu sou o que eu sou por causa do que eu li, não apenas do que eu vivi. Porque se você passa a juventude lendo Dostoiévski, lendo Érico Veríssimo, Lima Barreto, se você passa a juventude ouvindo um certo tipo de música, isso transforma você. Isso abre... Para mim, a literatura foi a abertura da porta do mundo. Quer dizer, eu deixei de ser aquela menina filha de um lar operário que tinha que ficar se escondendo porque nós estávamos clandestinos no Brasil e éramos ateus e comunistas. Eu ia para a escola e eu vestia uma personagem totalmente diferente para que ninguém prestasse atenção em mim. Na ditadura. Na ditadura. Quer dizer, a literatura para mim foi o que me libertou dessa camisa de força, porque senão você enlouquece. Senão você pega um cinto, pendura na porta e põe no pescoço e se pendura. A literatura te abre o mundo, a literatura te abre para você perceber que existem mais pessoas como você, que você pode se identificar com a personagem que é uma menina no interior do Rio Grande do Sul na década de 30 ou 40, ou que você pode se identificar com uma moça que está lá na colonização. Ana, como é que eu... por exemplo, o Duda estava falando sobre a Bienal. A Bienal era uma vastidão. Ah, pois é, eu me lembro quando eu estava esperando a Débora que a gente foi de ônibus, pegou 3 ônibus, e quando era lá no Ibirapuera e voltou carregando as ordenações filipinas, né? Mas hoje está diferente, hoje a Bienal anterior ainda tinha um pouco daquele espírito de você ir lá para comprar livro. O que aconteceu na Bienal desse ano, e que eu fiquei muito chateada, embora tenha gente de editoras menores muito legais, o pessoal da Intrínseca, da Essencial, tem muita coisa interessante rolando lá, tem autores, tem poetas, trouxe os medalhões como o Leandro Carnal para dar palestra e tudo mais, mas o foco do público é em evento com youtuber. Youtuber é aquele pessoal como Felipe Neto, Cauê Moura, que grava vídeo falando borracha na internet e que tem uma legião de adolescentes de seguidores. Então o que você via, a gente foi no sábado, no segundo dia, e voltou muito chateado, porque tinha um bando de adolescente pentelho perturbando toda a circulação, tirando selfie a cada espaço, e que nem sequer abriu um livro. Preocupa isso, Ana? Preocupa porque a gente já tem poucos espaços de divulgação de livros. Agora, Ana, eu me preocupo com uma coisa, o seguinte, tem muita gente boa querendo publicar coisa boa. E não encontra o espaço ou uma editora ou alguém. Parece que virou aquela coisa também da indústria fonográfica, né? Olha, sim, só gravo se tiver dinheiro e eu só rodo o seu livro se você me pagar. Ou não, ou se você aceitar usar o formato que eu tenho para que eu tenha garantia de lucro. Pois é. Não, isso é muito triste, mas o que é interessante é que o ser humano sempre encontra uma maneira de transcender isso. Pois é, Ana. A internet, que é uma porcaria para muita coisa, é sensacional para isso, porque você abre um blog, posta lá, e você sempre vai encontrar meia dúzia de pessoas que vão ler, vão se identificar, e você já e o gostoso é saber que tem mais de 500 mil de pessoas vendo, né, o seu canal do YouTube. Que já teve esse número de visitas. Né, o que é muito bom. Inscritos são em torno de 9 mil. Que maravilha. Você tem... Algumas coisas fazem mais sucesso que outras. O vídeo em que eu ensino a fazer fichamento de livro já está com uns 30 mil acessos. Que legal. E os nossos programas de rádio beiram os 250 quando eu posto áudio lá. Porque maravilha. Não é todo mundo que tem paciência de ficar 1h30 ouvindo. Mais aí num cara que corta lá no meio e perde o raciocínio, como eu filmo umas 30 vezes hoje, né? Olha, deixa pra lá, né? Bom, gente, são 12:00 em ponto, Ana. Certo, vamos embora. Quero agradecer. Hoje o dia tá longo. O dia pega hoje. Quero agradecer a sua participação aqui.
Mas como a gente sempre faz, qual é a próxima pauta da reunião? Então, né, eu não sei se ainda, eu acho que essa questão da democracia e da república, da liberdade e tudo mais, ainda está um pouco que eu quero pensar muito mais antes de sair. Claro, por isso que eu disse opinião. Eu sou historiadora, eu não sou cientista política. Por isso que eu disse que isso seria um programa à parte. Para daqui 2 meses, isso. Por aí, para a gente até ter uma noção dos desdobramentos do que está acontecendo. Eu não sei, a gente podia falar de Saramago. Saramago, maravilha. Já que falou de Érico Veríssimo, por que não falar de Saramago? Então vamos falar de Saramago no próximo programa. Perfeito. Fechado? Perfeito. Tá certo. Então, Ana, muito, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Desculpa as minhas viajadas, porque do Érico Veríssimo eu conheci apenas de ouvir falar o Incidente Antares e o Tempo e o Vento, a primeira parte. Mas eu tenho muito que aprender ainda. Olha, tem muita coisa para ler. Daí. Então, tá bom, Ana. Obrigado aí, viu? Eu que agradeço. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Espero que a Gilmara tenha ficado satisfeita. Não dá pra gente se estender demais em alguns tópicos, mas vamos respondendo à medida que as pessoas vão dando os toques, né? Tá certo, Ana. Muito bem, gente. São 12:01 em Campinas. A gente termina então o programa Noroeste Ação Especial Literatura. Próximo programa será deixa eu ver, hoje é dia 3, seria dia 1º de outubro, um dia antes da eleição, né? Dia 2 de outubro é eleição, é isso? Então, na véspera das eleições, a gente vai falar de Saramago. Muito melhor do que a gente poder falar das obras que ele negou. Esqueçam tudo que eu escrevi, né? Muito melhor a gente falar de Saramago do que de Fernando Henrique. Então, o Temer também, aqui o Duda está dizendo. Muito bem, 12:03 em Campinas. Vamos então agradecendo, fechando, finalizando o programa Noroeste em Ação Especial de sábado. Voltamos em breve.